Um trabalho na história do Flamengo. Aproveitamento de 89,6. O segundo, o Sebastião Lazzaroni, que inclusive na época do Zinho, né, estava por ali no início da carreira do Tetra. Né, o Lazzaroni foi quem me lançou, João. Foi do quem Flamengo. me lançou no profissional. Foi quem lançou você. Exatamente, Zinho. Olha aí, considerando os 16 primeiros jogos, os números estão colocados. Nenhum treinador na história do Flamengo, nem Jorge Jesus, nem Carlinhos, nem Coutinho e outros grandes nomes, ninguém conseguiu o que Renato conseguiu nos 16 primeiros jogos na história do Flamengo. E por isso eu voto no Renato, reconhecendo que o trabalho do Cuca é extraordinário. Agora, minha gente, os números do Renato são absurdos, né? É um negócio assustador, né? Hein, João? E esse passam... Primeiro eu queria só protestar aqui, Silas. Só protestar que o João não respondeu. Ele empurrou para a tela, né? Ele disse a tela responderia por ele. Isso, a tela respondeu por mim. Ele terceirizou o problema aí. Mas fala aí, Silas. Fala aí, a tela respondeu por mim. O meu voto está aí na tela. É isso aí, pô. Eu diria que esses números... Está aí na tela. Fala, Silas. Com relação ao Renato, passam muito pela ascensão do Michael, pela ascensão do Vitinho, pela ascensão do Pedro, né? Jogadores que não estariam entre os 11 que começariam os jogos. E eles têm muitos gols, né? O Michael, principalmente nesses últimos tempos, tem feito não só muitos gols, mas gols importantes contra times grandes. O jogo contra o Grêmio, por exemplo, o primeiro jogo lá no Sul, com um jogador a menos, ele fez 2 golaços. E o Vitinho deu, um dos passes o Vitinho deu para ele, e o outro passe o Vitinho deu para o Rodinei. Então, assim, são 2 jogadores que estão vindo do banco, além do Pedro, porque não tem como colocar 3 em campo, né? Porque senão teria que colocar o Pedro também. Ou seja, esses jogadores, eles aumentam muito esses números que a gente acabou de ver, né? E tem outro detalhe, né? É um negócio... Pois nãozinho. Não, é só porque, assim, quando a gente vai para os números, para essa estatística, e até o Pedro comentou, né, que você jogou para a estatística para dar o seu voto. Lembrar o seguinte... É isso. Minha história... Tá na tela a minha resposta, hein? Olha a minha resposta aí, Zinho. Assim, porque... Olha a minha resposta aí. Quem faz o melhor trabalho? Tá aí a resposta. Fala aí, essa informação foi muito boa. Esse detalhe é muito bom para até embasar o meu voto do Pedro e o do Silas, né? Porque o do Pascoal foi no Cuca. Mas, assim, se você for pegar o Sebastião Lazzaroni, muitos desses jogos podem ter sido em campeonato regional. O Renato tem esses números em Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O grau de dificuldade é muito maior. Nem se compara. Porque às vezes você tem 16 jogos, 10 vitórias num campeonato regional, com todo respeito. Você vai pegar os times menores aqui do Rio, então você vai ter uma sequência de bons resultados. Eu não sei se os números do Lazzaroni, o outro treinador, eu fui buscar aqui rapidinho também, é o Jair Pereira, que foi meu treinador no Flamengo também. É o terceiro nesse aproveitamento. Grande Jair. Muitos dos jogos podem ter sido em campeonato regional, né, o estadual, que a gente sabe que é mais tranquilo, né, gente? Sem dúvida. Agora, o Doido de Minas, que é o nosso telespectador aqui assíduo. Obrigado, hein, Doido? Você é uma figura, torcedor do Galo Doido. Aí ele tá falando aqui o seguinte: ô João, coloca aí o histórico entre Atlético e Flamengo na era de Cuca contra Renato. Doido de Minas, meu amigão. Eu não vou colocar, sabe por quê? Porque ele não existe. O Atlético está vencendo o Flamengo nos últimos jogos, mas o Renato não era o treinador. O Atlético venceu o Rogério Ceni como treinador, inclusive foi o último jogo do Rogério, e venceu o Domi. Esse é outro detalhe, hein, companheiros? Ainda não aconteceu o encontro do Galo, do Cuca, cada vez mais afiado contra o Flamengo do Renato, hein? E já tem data marcada. Será no dia 31 de outubro, mas pode acontecer antes, porque a final da Copa do Brasil será
as semifinais da Copa do Brasil, 20 e 27 de outubro. Então não, vai ser depois. O encontro já tem data marcada, dia 31 de outubro, Campeonato Brasileiro. Flamengo e Atlético no Maracanã. Será um encontro do Cuca e do Renato. Flamengo contra Atlético, hein, rapaziada? Você imagina isso aí, jogo, 29 né? de outubro, que você falou, 29 de outubro, não, final de É outubro. 29 de outubro, perdão, 29 de outubro. Não, eu não sei não, João, você pode até me corrigir. Eu sei que é a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou ver aqui, E aí Pedro. você imagina a sequência, porque você pode ter final de outubro fechando com isso, você pode ter talvez, dependendo de um Galo e Palmeiras na semifinal da Libertadores, do outro lado eu confio bastante no Flamengo contra o Barcelona, você pode ter final de novembro, uma decisão de Copa Libertadores, você pode ter na sequência uma decisão de Copa do Brasil. Então fica tranquilo, João, que se não tem duelo por enquanto, em breve vai poder ter bastante aí para rechear essa discussão. Ainda tem briga ponto a ponto do Campeonato Brasileiro. Tem. Exato, até o final. Esse jogo que eu citei aí é pelo Campeonato Brasileiro. Eles podem se encontrar na final da Copa do Brasil, marcada para os dias 8 e 12 de dezembro. Eu chutaria que vão se encontrar, hein, João? E eles podem se encontrar na final da Libertadores da América, dia 27 de novembro. Então teremos muitas opções aí para esse tira-teima, hein, rapaziada? A oportunidade é sempre válida, né, João, de ver dois grandes times jogarem como o Flamengo e Atlético Mineiro. Se eles pudessem jogar mais vezes, a gente ia agradecer, porque a gente vê cada jogo ruim. Nossa! Ontem, por exemplo, o São Paulo proporcionou um espetáculo dantesco. Um espetáculo daqueles para você esquecer. Parabéns ao Fortaleza, que fez um jogo sensacional. E o jogo que parecia ser até mais ou menos, ia ser meio assim, como diria meu avô Pascoal, cozi, né? O jogo do Flamengo contra o Grêmio, até que teve ali uma graça, né? O Gabigol passou do tom, o Gabigol, esse negócio de chatão precisa ser corrigido, porque daqui a pouco o chatão vai ficar chato demais e não vai ter gente que vai corrigir. Então, tem algumas coisas ainda que a gente pode falar a respeito, mas vou dizer pra você, tô louco pra ver. Galo e Flamengo, eu não vou perder. Ô Pascoalzinho, e a minha informação está confirmada. Dia 31 de outubro, 5 da tarde, Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. E provavelmente com a presença de público, né, pessoal? Até lá, toda essa situação estará resolvida. E teremos... Meu Deus do céu. Agora eu quero saber de vocês o seguinte, eu vou jogar bola pra vocês, hein? O Silas e o Zinho organizam o meio-campo, o Pedro Ivo é finalizador e manda para dentro, e o Pascoal, com a sua experiência, categoria, é o nosso coordenador técnico. Vocês acreditam que Flamengo e Atlético vão decidir os 3 títulos? Quem pega essa bola? É para responder direto? Sim! Eu acho que tem o Palmeiras que pode atrapalhar. Eu acho que o Palmeiras pode ser, talvez, o único que possa atrapalhar essa situação. Eu acho assim, João. a gente falando hoje, futebol é o momento hoje, sim, eles vivem o melhor momento. Não sei quem falou no programa que até no confronto contra o Palmeiras acha o Atlético o favorito. Só que o futebol, a nossa experiência diz que tem que aguardar quando chegar essa data. Porque, infelizmente, tem contusão, tem cartão, tem problema, tem o fator emocional. Você hoje está num momento ruim. O Palmeiras hoje está mais pressionado. Mas quem me diz que quando chegar o confronto, né, tem o primeiro jogo que é no Allianz, sem torcida, é um outro ponto. Eu tenho discutido. Há muita discussão sobre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, mas eu acho que tem que se estender isso para a Libertadores. Não é justo o Palmeiras jogar o primeiro jogo sem a sua torcida e o Atlético vai jogar o segundo jogo com o Mineirão lotado. Isso faz uma diferença enorme para um confronto equilibrado. Então isso tudo influencia para que lá no final tenha esses confrontos Flamengo e Atlético. Mas acho que elenco por elenco, estratégia por estratégia, é um jogo muito equilibrado, Palmeiras e Atlético. O Palmeiras tem todas as condições de tirar esse gostinho de ter 3 decisões Flamengo e Atlético. E outra, depois da vitória do Fortaleza, ganhou moral também.
ganha moral. O próprio Flamengo não vai ter jogo fácil contra o Atlético Paranaense. O momento desses times são melhores, estão com os elencos, né, muito bom. O Flamengo tendo que recuperar jogador. Eu não sei como vai chegar o Arrascaeta, como vai chegar o Bruno Henrique, como vai ser a estreia do Davi Luiz. A gente está pensando sempre no melhor cenário. No melhor cenário são os favoritos. Mas eu já vi surpresa na competição, já vi surpresas de times bons, né? A gente não está falando de surpresa daquela coisa assim, um time muito menor surpreender o gigante. Não, nós estamos falando de um gigante que é o Palmeiras, de um Atlético Paranaense que tem uma estrutura, que tem um projeto muito forte, e de um Fortaleza que atropelou o São Paulo ontem. Então,